Pronto, eu vou começar aqui a simulação do sinal do sinal DSB, tá? A modulação em amplitude. E a gente vai representar isso aqui através do MATLAB da versão 2022.b. E a gente pode iniciar aqui o nosso código já falando sobre a modulação em amplitude. Então vamos lá, né? Aqui eu representei o M, nosso Mi, para a gente sempre, quando for rodar o programa, a gente colocar o nosso índice de modulação. Porque a gente tem as três características do meu sinal DSB, né? O sinal de dupla banda lateral. Então a gente pode representar ele sendo 0,5, ou seja, um número menor que 1, um número maior que 1 e um número igual a 1. Então eu coloquei o M aqui, que é o Mi, do índice de modulação, para a gente perceber as três características do nosso sinal AM. Seja ele em sobremodulação, operação normal, ou ele acontecendo a não sobremodulação. Então vamos lá. A amplitude aqui do meu sinal, que é o meu sinal em banda base, nosso sinal modulante, eu coloquei uma amplitude aqui de 50. É um valor arbitrário, mas um valor que eu escolhi para ter uma representação fácil. Tem aqui nossa frequência do nosso sinal, o FM, e o TM. O TM é justamente aqui a questão de ser o inverso da minha frequência, né? O período é o inverso da frequência. O TM aqui ele representa o meu período. O T aqui é o range. O que é o range? O range é justamente a questão de quando eu tenho o meu sinal aqui com a frequência de 2000, eu tenho sempre um valor abaixo dele para representar quanto N vezes o meu sinal vai estar no período, tá? Então podemos representar também o nosso sinal aqui, que é justamente a definição própria e determinística do meu sinal, é que AM vezes cosseno de 2π FMT significa no meu sinal em banda base, no meu sinal que é o meu sinal modulante. E eu vou fazer um plot dessa figura. E eu coloquei aqui a figura 1, que vai representar lá no meu gráfico quando a gente rodar o programa. E aí eu coloquei aqui um subplot, que é um comando do MATLAB, que ele vai representar três figuras, e essa é a primeira figura, tá? E aqui eu coloquei o plot para ser aqui nesse eixo do T e do YM, que é o meu sinal modulante em banda base. E o título aqui eu usei o sinal modulante em banda base. Vamos seguir aqui nosso código. E aqui, como a gente sabe que o nosso sinal DSB ele vai ser representado por um sinal modulante em banda base e uma portadora, eu iniciei aqui o meu código com a portadora, afirmando que a P, que é justamente a amplitude da minha portadora, é igual à amplitude do meu sinal de banda base. E a gente sabe que a frequência da minha portadora ela é 10 vezes a frequência da minha banda base. Então eu coloquei aqui justamente nesse sentido, tá? Para representar o meu sinal em um sinal da portadora. Aqui a gente tem um período, que é TP, representado por TP, que ele é justamente o inverso da frequência, 1 sobre FP. E aqui a gente tem propriamente dito o nosso sinal determinístico também do nosso portadora, que é y de p igual a amplitude vezes o cosseno de 2π FPT. E aqui eu usei mais um comando do MATLAB para representar três figuras, e essa é a nossa segunda figura, e ele vai plotar essa figura no gráfico, e o título que eu dei para ela foi a portadora, né? E a gente sabe que a implementação de sinal é justamente a junção da portadora junto com o sinal em banda base, nosso sinal modulante. E aqui eu representei o nosso sinal modulante, dito que S é igual à amplitude da minha portadora multiplicado por toda essa expressão aqui, e o cosseno, que é justamente cosseno de 2π FPT, vem da portadora, nosso sinal da portadora, e ele vai conseguir modular o meu sinal em dupla banda lateral, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui um subplot de três figuras, e eu representei essa última figura como nossa terceira, que é o sinal modulado, já o sinal em AM, DSB. E para isso eu coloquei aqui uma característica muito importante do curso que a gente viu na envoltória, né? Aquela coisa que a gente consegue representar, consegue perceber onde é que está o nosso sinal. E aí eu fiz uma envoltória positiva, né, para ela representar todo o eixo positivo, e uma envoltória negativa para representar todo o eixo negativo do meu sinal. E aí eu fiz um plot para representar ela como figura, e a gente vai ver isso no gráfico quando a gente rodar o programa. E vamos lá, vamos rodar o programa, vamos dar início à nossa simulação. Coloquei aqui, ó, vou apertar Room para ele iniciar a nossa modulação. E ele já nos pede o seguinte: insira o índice de modulação. E eu vou colocar um índice de modulação aqui igual a um índice que seja menor que 1. Eu vou colocar 0,5 para ver o que acontece aqui no nosso programa, tá? E aí, como a gente pode ver aqui, a amplitude aqui do sinal modulando em banda base, ó, a gente tem 50 e menos 50. A gente tem uma portadora de 50 e menos 50. E o nosso sinal modulado, que é o DSB, a gente tem ele aqui multiplicado por 2. Então a gente tem 100 para amplitude máxima, e para amplitude máxima também revertida, menos 100. Então a gente percebe aqui que nosso sinal modulado ele acontece
em operação normal, acontece da melhor forma possível, tá? E a gente pode ir rodando aqui durante o gráfico para ele representar aqui os números nos eixos, mas não é nosso intuito. Vamos lá agora representar esse sinal modulado quando ele for maior que 1. Rodei aqui o programa e vou representar ele sendo maior que 1. Como a gente pode ver, existe aqui uma sobremodulação. Eu vou dar um zoom aqui para a gente perceber aqui, ó. O sinal agora, o sinal DSB, ele tem, ó, uma sobremodulação e acontece aqui como se fosse uma interferência de sinais, um cruzamento de sinais, tá? Então a portadora aqui, junto com o sinal modulante, ele acaba tendo aqui uma sobremodulação justamente pelo seu índice de modulação, porque o índice de modulação foi maior que 1. E agora a gente vai ver como se acontecesse a iminência dessa sobremodulação, que é quando o Mi é literalmente igual a 1. Significa que o AM, né, e o AC que a gente viu lá, eles são iguais, porque a divisão deles vai me dar o meu coeficiente, o índice de modulação, o coeficiente de profundidade, e a gente vai perceber que ele vai ficar na iminência da sobremodulação. Vamos lá. Vou colocar para rodar mais uma vez. Ele pediu mais uma vez o índice de modulação, eu vou colocar exatamente igual a 1. Vou colocar para rodar. E aqui a gente pode perceber, ó, que ele está na iminência da sobremodulação, tá? Então a gente pode levar em conta aqui que nosso sinal modulado ele vai depender sempre da nossa constante, do nosso índice de modulação para ser representado. Então tá aqui a simulação, tá aqui a representação do nosso sinal DSB modulado e basicamente é isso que eu quis trazer nesse vídeo. Espero que seja um vídeo objetivo, intuitivo e que tenha muita classificação dinâmica e educativa dentro dele, tá? Obrigado pela atenção e basicamente foi essa a nossa simulação.